vamos falar uma verdade que pouca gente quer aceitar. A direita no Brasil não existe. Não existe, é um bando, cada um para um lado defendendo seus próprios interesses. Na maioria das vezes, interesses políticos. Porque eles querem a todo custo manter os seus carguinhos, se elegerem, serem os salvadores de alguma coisa. Salvadores que não acreditam nem naquilo que pregam. Quando a pessoa não acredita nem no que prega, ela é ou o picareta intelectual ou o idiota funcional que está comprando a ideia de alguém. O movimento de direita político no Brasil, ele está totalmente associado ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro conseguiu resgatar o voto, o sentimento popular que sempre existiu, que é o antipetismo, o anticomunismo, que estava aí. Só que tinha a vertente daquela teatro de tesouras, onde as pessoas votavam no PSDB. Ponto. E o Bolsonaro resgatou isso. Toda essa turma que veio depois, se elegendo nas costas o nome do Bolsonaro, 99% são picaretas, são oportunistas de ocasião. E agora eles mostram mais do que tudo. Agora a gente pode identificar isso. Eles podem identificar isso. Não passam de youtubers, subcelebridades, caçando likes. A direita, ela deveria ter organização. Quem faz comentário político, abalizado, honesto, é jornalista. Tem poucos jornalistas de direita? Tem, mas é essa gente. Ou influenciadores, não agentes políticos. Agente político tem que cuidar de quê? Política. Aí como é que você quer acreditar nos agentes políticos que nós temos se eles não conseguem nem defender aquela pauta da qual deveriam, porque eles não praticam. Eles estão gravando um videozinho pro YouTube. Olha o que aconteceu. Nossa, olha só a votação no Congresso. Ai, perdemos, não sei o quê. Fora as briguinhas semanais. Você vê alguém na esquerda fazendo briga pública. Olha, o Lula não sei o quê. Olha, a Gleisi não sei o quê. O fulano é um bosta. O fulano... Você não vê, pô. Porque é organizado. Você acha que os caras não quebram o pau? Quebra. Quebre muito, mas é nos bastidores. Por quê? Eles têm o entendimento intelectual que foi passado para eles, para esses agentes políticos, de que você não pode tirar o voto do seu amiguinho, defamando ele publicamente. E o que a direita faz? Exatamente o contrário. Agora é Damares, porque foi lá falar na imprensa, né, a imprensa esquerdista, de que encontraram agentes da igreja dentro do caso de corrupção do INSS, na CPI. Tem nomes de religiosos. Aí o Silas Malafaia sai em defesa, indignado. Ora, meu Deus do céu, você está indignado com o quê? A igreja, os agentes políticos são tão nobres e limpinhos que não pode ter corrupção lá dentro? Tem de monte. Você quer que ela diga nomes? Vai ser pior ainda dizer nomes. Nem ela deveria ter tocado nesse assunto, a menos que apareça dentro da CPI, deve ser investigado, né? E ele respondendo. Resolveu o quê? Ah, não, mas a gente tem que colocar o valor moral. Que valor moral? Enquanto a gente está preocupado em valores morais dentro da própria direita, em sermos limpinhos, a esquerda dominou nos últimos 30 anos todas as instituições. A esquerda está pouco se lixando para a eleição. A eleição para eles serve apenas para o agente executivo. Se tiver o agente executivo para mostrar que, olha, esse é o símbolo máximo, como eles não têm crença nenhuma ou pregam alguma coisa na religião, em Deus, Jesus Cristo, para eles tem que criar e cultuar um agente público. No caso é o Lula. Ou é o cara estampar uma camisa do Che Guevara como um símbolo de libertação. Entende? A direita tem isso, ela cultua isso, ela não cultua porra nenhuma. Ela cultua se eleger. E para se eleger eu tenho que atacar o meu amiguinho e ganhar votos, porque aí eu viro o limpinho da direita, o sujeito intelectual, o sujeito que realmente defende? Então que seja. Por isso você vê as brigas de Salvador da Pátria, né? Paulo Figueiredo contra Jeffrey Chiquini. Olha, não, eu que defendo o Felipe Martins, não, eu que defendo, não, eu tenho um conceito, não, eu estou ajudando os Estados Unidos, eu tive o conceito de vamos livrar o Bolsonaro. Tem alguém interessado em livrar o Bolsonaro, porra? Tem alguém interessado em livrar o Bolsonaro, gravando videozinho na internet? Presta atenção, você, o eleitor, que é o que interessa, é o popular, é a pessoa que se lasca todos os dias por causa da porra da política de esquerda, por causa da porra da política do comunismo destrutivo. Desde que o Bolsonaro foi preso, ou desde que
o Alexandre de Moraes foi para cima do Silas Malafaia, que é realmente um agente que consegue mover multidões, né, e é um grande orador, não vai críticas a isso, ao pastor. Desde que esses fatos aconteceram, a direita perdeu até as ruas. Porque a direita não precisa de showzinho de artista militante, porra, pra ir nas ruas. Ela precisa apenas do motivo. E que você quer mais do motivo que defender as suas crenças. Que seja qualquer coisa, quanto ao aborto, Deus, pátria, família, questão econômica, moralidade, combate ao crime. Porra, ninguém mais organizou manifestações na rua desde isso. Sabe por quê? Porque eles querem defender os seus cargos, eles se pelam de medo do Alexandre de Moraes, da ditadura do Alexandre de Moraes. Se tivesse manifestação política todos os dias, nas principais avenidas do país, contra a prisão do Jair Bolsonaro, a tal da anistia, que é o correto, que é a única coisa que traria justiça e não dosimetria, porque mesmo que se aprove uma dosimetria e diminua a pena, vai estar a brecha no sujeito que ele é um condenado, que recebeu um perdão nas penas, numa clemência do judiciário. Mas vai estar afichado como um criminoso. Então só a anistia que interessa. O que o Congresso fez? Vamos lá, vamos diminuir a pena. Tudo bem, você tem uma vertente ali de livrar aqueles pobres, coitados, que não tem dinheiro nem para pagar um advogado e estão presos apanhando dentro da cadeia, sendo inocentes. Mas o recado que você passou principalmente para os Estados Unidos, e aí você vê a questão no Irã, que a população está disposta a se sacrificar e morrer por um ideal, ele não foi implantado aqui. Por quê? Porque os agentes políticos do Brasil, que é quem tem força de convocar a população na rua, e a população já se mostrou que vai, eles estão esperando atrás de uma câmera, né, como eu estou fazendo aqui, só que eu não tenho 5 milhões de votos para chamar o pessoal, vamos se reunir domingo na Avenida Paulista contra os desmandos do STF, pedindo a libertação de Jair Bolsonaro, pedindo a libertação de Felipe Martins, pedindo a libertação de todos os presos políticos do 8 de janeiro. Eu não tenho esse poder. E eles ficam esperando que nós, a população que pega o trem todo dia, olha, vamos se reunir, vamos lá. Isso não vai acontecer, meu filho. Ou seja, eles estão gravando um videozinho atrás da internet, falando dos desmandos. A gente tá vendo os desmandos, é só ler todas as decisões do STF. É só ver o Toffoli blindando o Banco Master. É só ver os caras blindando o Lulinha e o irmão do Lula na CPI do INSS. Porra, a população sabe ler, caralho. Eles não são tão idiotas assim como vocês pensam. Porque a vertente de vocês é achar que eles são idiotas da mesma forma que a esquerda acha. Então, vejam bem. Percebam se essas manifestações não pararam, quando elas deviam aumentar. Porque quando a pressão do estado de exceção, que é o estado narco-corrupto comunista que tomou o Brasil, a pressão vira maior, prenderam o maior líder do movimento para calar, né? Foram para cima do líder religioso para calar, a pressão deveria aumentar. Se tivesse todos os dias na rua, nem a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes tinha caído, porque os Estados Unidos ia bancar. Agora, quando você vê que não tem população na rua, é por quê? É porque ela está conformada e acomodada. Ela não está tão contra o que está acontecendo. Então dá legitimidade para uma porcaria de dosimetria, que vai depender ainda da boa vontade do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, dessa turma. Entende? Então essa direita, ela tem algum padrão de organização? Ou é uma piada? É uma piada. É o Nicolas Ferreira brigando com o Alan dos Santos. É o fulano brigando com o outro. É a Michelle Bolsonaro brigando com o Alan dos Santos. Todo mundo quer ser herói. Herói de quê? Tal coitado do Bolsonaro, que foi quem instituiu essa vertente política, sendo torturado dentro de uma cadeia. E o pessoal tá gravando vídeo no YouTube. Olha, Bolsonaro livre. Você tem que estar com o povo na rua, porra. É povo na rua. Só o povo na rua é que põe medo nessa gente. É as manifestações indo pro mundo inteiro. Olha, o Brasil não aceita que Bolsonaro seja preso. Porque os picaretas da esquerda, eles só vão pra rua quando põe artista. Ou quando é grupos políticos, MST, CUT, que já são bancados, são militantes pagos. Não é o popular de esquerda
que pega ônibus todo dia que tá lá. Ele tá pouco se lixando, tá o Bolsonaro preso ou solto. Ainda que ele fale, mas não muda na vida dele. Então ele não tem essa pressa política para ir pra rua. Agora, sem organização, para que o povo vai? Não vai. Ou seja, esses políticos de direita, e isso é todo, você tira 5 ali, vamos pegar uns exemplos bons. Magno Malta, você pega o Marcel Van Hatten. São sujeitos que não estão preocupados com seus cargos. Eles vão lá e falam. Às vezes não são os principais agentes de mobilização de massa. Agora, se eles não estão interessados em mobilizar a massa e estão interessados em dar showzinho no YouTube, um brigando com o outro, para falar, não, eu sou mais direita do que você é um traíra. São todos os traíras, porra. Não, mas a gente não deve fazer as coisas que nem a esquerda, a gente deve ter o senso crítico. Não precisa ser igual à esquerda. Tudo que o Lula fala, você dá amém. Mas você tem que ter o mínimo de organização, porra. A esquerda já tem todas as instituições cooptadas. Você tem que ter organização. Eu vou xingar a Damares, porque ela falou bobagem. Não deveria falar. Você está ajudando ela a se eleger, novamente como senador, que é o que mais se precisa de senador, para empichar e desmantelar essa organização judiciária que serve à esquerda. Você está ajudando, metendo pau nela, ou você está indo contra? Se eu chegar aqui agora e descer a lenha nela, é uma coisa. Agora os agentes políticos, influencers, que tem a massa ali e tem os votos, por razão óbvia, quem tem a massa tem os votos, você vai denegrir o seu amiguinho publicamente? Será que não tem um galpão para essa gente se reunir, quebrar o pau lá dentro e fingir lá fora? Não, pô. A gente conversou, tem ali alguns pontos de atrito, mas a gente vai se alinhando, que é o que a esquerda faz, pô. Que é o que a esquerda faz. Aí vem essa gente falar que existe direita? Não, não existe direita nenhuma. Nenhuma. Existe um agente político chamado Jair Bolsonaro, que o sistema tirou ele do jogo. Existe um agente intelectual chamado Olavo de Carvalho, que esses porra, eles não seguem em nada, não entendem o Olavo de Carvalho, porque se entendessem não estavam fazendo isso, não estavam aí brigando para ser heróis políticos, estariam brigando para ser heróis intelectuais, estariam fazendo filmes para combater a farsa dos filmes que os caras colocam, né? Estariam formando jornalistas, né? Teria os empresários por trás. Eu pago você para ser jornalista. Eu pago para formar advogado, que é o que a esquerda faz. Não vamos fazer o que a esquerda faz porque somos limpinhos. Então sabe quando é que vocês vão ganhar da esquerda? Querendo ganhar a eleição e o sistema já está todo aparelhado, vocês não podem mudar, né? Vou dar um exemplo aqui. Pra você tirar um reitor da universidade, vai o Flávio Bolsonaro ganhar. Tirar um reitor que passa pano para militante político pichando muro dentro de uma universidade pública. Sabe o que o Bolsonaro, o Eduardo, se ganhar a eleição, sabe o que ele pode fazer? Absolutamente nada. Está na mão do Ministério Público, do Judiciário. Então, para que você quer? Para que você quer